Certas coisas são duradouras. A magia é uma delas. A palavra deriva das raízes persas e gregas magus e magos, que significam sábio. A palavra inglesa magi, significando magos ou homens que praticam as ciências ocultas, provém delas. As bruxas estão entre os sábios que participam na obra da criação, a fim de alimentar as pessoas e proteger a terra. A magia não pertence a nenhuma cultura, sociedade ou tribo. Ela é parte da sabedoria universal. Os produtores de magia em todos os séculos e em todas as culturas desempenharam papéis semelhantes e compartilharam de características similares. Quer fossem chamados de bruxas, xamãs, sacerdotes, sacerdotisas, sábios, feiticeiros, curandeiros ou místicos, eles sabiam como curar os doentes, reunir os rebanhos, fazer crescer as plantações, assistir aos partos, rastrear a influência das estrelas e dos planetas, construir templos e colinas sagradas. Conheciam os segredos da terra, os poderes da lua, os anseios do coração humano. Inventaram a linguagem, a escrita, a metalurgia, a lei, a agricultura e as artes. Seus rituais e cerimônias, seus feitiços e sortilégios, suas orações e sacrifícios eram expressões de sua unicidade com a fonte de toda a vida, a grande mãe de todas as coisas viventes. Em primeiro lugar, e sobretudo, aqueles que faziam magia eram curandeiros que podiam diagnosticar doenças e prescrever o remédio e o ritual corretos para curar pacientes. Sempre realizada num contexto social que incluía a família e os parentes, a magia do antigo curandeiro funcionava porque era holística, apoiando-se no poder de cura do próprio paciente e trabalhando com os elementos e os espíritos do meio circundante do paciente. Ele lidava com as causas físicas e espirituais da doença, a invasão de espíritos prejudiciais ou substâncias nocivas e os efeitos debilitantes da perda da alma. Os antigos curandeiros eram capazes de expulsar do corpo objetos maléficos e de recuperar almas perdidas. Os antigos magos também eram conselheiros e líderes espirituais que oficiavam importantes ritos de passagem. Celebravam casamentos, santificavam nascimentos, ungiam o recém-nascido, presidiam as cerimônias rituais de iniciação dos jovens na idade adulta e conduziam as almas dos moribundos para o outro mundo. Como se situavam entre os mundos do espírito e da matéria, podiam servir como pontes e mediadores entre o humano e o divino. As pessoas os procuravam com seus sonhos e visões. Por vezes, só eles podiam ajudar um indivíduo a descobrir seus espíritos guardiões e nomes sagrados. Como videntes, profetas e visionários convincentes, eles respondiam a perguntas sobre o passado e o futuro. Interpretavam augúrios e presságios e aconselhavam sobre as épocas auspiciosas para plantar, casar, viajar e obedecer ao que a visão ordenava que se fizesse. Alguns deles tinham o poder de levantar tempestades, provocar chuvas e acalmar os mares. Eram os mestres dos animais, que entendiam a nossa relação com todas as criaturas. Conheciam as mentes e os corações dos animais e estavam à vontade com todas as coisas selvagens. Podiam se comunicar com animais e plantas e rondar os lugares sagrados. Conheciam a linguagem arcana com a qual a criação fala de si mesma. Sabiam como ouvir. Os sábios eram os magistrais contadores de histórias que conheciam os antigos mitos, pois até mesmo os povos antigos tinham mitos ancestrais que continham sua memória popular coletiva. Como guardiões da lenda e do costume, recitavam poemas e entoavam canções durante horas ou dias a fio, magnetizando seus ouvintes com a magia de suas vozes. Foram os bardos originais.
Quando pensamos sobre os dons e talentos desses antigos criadores de magia, algo reluz em nosso íntimo. Somos sua ressonância, porque sabemos que também possuímos esses dons e talentos. Em algum nível de consciência, sabemos que essas aptidões não são sobrenaturais, mas naturais, e que as usamos na memória, na imaginação, numa outra vida, em nossos sonhos. Compreendemos as verdades profundas que a bruxa, o xamã e o místico possuem em si. Verdades tão antigas que o mundo nunca se livrará delas. Embora muitas pessoas modernas não o admitam, a visão de mundo da bruxa ainda faz sentido. Ainda pressentimos a existência de uma conexão com a natureza que não foi totalmente perdida. Sabemos por instinto que toda a criação contém uma vitalidade magnífica, que tudo está vivo, que todas as criaturas contêm espírito. No âmago de nossos corações, concordamos com o filósofo Tales, que disse aos antigos gregos: todas as coisas estão repletas de deuses. Cada cultura tem seus magos e visionários. Encontramos registros nas histórias da Suméria, Índia, Egito, Grécia, África, Polinésia, Tibete, Sibéria e Oriente Médio. Na Europa Ocidental, eles apareceram como os druidas, sacerdotes e sacerdotisas da raça céltica, cujas origens ainda estão envoltas nas brumas da história. Na mineração e na metalurgia, na escultura e na arte, poesia e literatura, leis e costumes sociais, os povos célticos deixaram uma indelével marca na cultura europeia. De seus costumes científicos e espirituais, as bruxas modernas derivam boa parte de sua arte. Com um extraordinário engenho para combinar o prático e o metafísico, os líderes druídicos celtas impõem-se como brilhantes modelos para os modernos bruxos. O conhecimento das bruxas é antigo. Sua visão de mundo é antiga. As pessoas que se vangloriam de serem modernas repudiam frequentemente a bruxaria como fantasia, superstição ou impostura. Descrições tendenciosas de povos antigos, escritas por historiadores que estavam convencidos da superioridade da sua própria cultura, fizeram as civilizações dos nossos ancestrais parecerem bárbaras, ignorantes e selvagens. Mas a verdade sobre os antigos modos de vida não pode ser suprimida. A bruxaria prosperou nas chamadas culturas primitivas do passado. Prosperou nas culturas altamente desenvolvidas do passado. E prospera hoje. O Antigo Poder da Magia é um trecho do livro O Poder da Bruxa, A Terra, a Lua e o Caminho Mágico Feminino, escrito por Laurie Cabot em parceria com Tal Cohen, publicado pela editora Alfabeto. Adquira seu exemplar no site www.editoraalfabeto.com.br e utilize o cupom Gato Místico para ter 10% de desconto. O livro Poder da Bruxa vai guiar você em sua jornada espiritual e o auxiliará no despertar da verdadeira magia que existe dentro de si mesmo e ao seu redor.